Boa noite, gente! Tudo bem? Que bom ter vocês aqui com a gente na nossa segunda live desse perfil, de muitas que virão pela frente. Então já se preparem, já peguem as coisinhas de vocês, preparem porque são 30 minutos e acabou. Então o negócio aqui é objetividade, é a gente ter foco. Então o que é esse projeto do Multivozes em 30 minutos? A ideia é essa: objetividade e foco. A gente vai sempre ter as lives aqui durante só 30 minutos, para que ela seja objetiva e vocês não tenham que ficar longos períodos em lives sem conteúdo. Aqui é papum, tá? É diretão. E por isso, então, já vou começar. A gente se propôs a falar hoje sobre assertividade, que é um dos pilares do Multivozes. O Multivozes, ele trabalha a comunicação assertiva e ele descomplica os conflitos na escola. Então a gente escolheu assertividade para ser o tema da nossa primeira live. E hoje a gente vai contar com uma presença que é muito especial pra gente, que é da psicóloga Fernanda Schwartz, que é especialista em criança e adolescente. Vocês vão aproveitar com certeza muito. Então, gente, não vamos perder tempo, já vamos chamar a Fernanda. Só queria dizer pra vocês uma coisa: a gente subestima muito o tema da assertividade. A gente trata a assertividade como algo entre a agressividade e a passividade. Provavelmente vocês já ouviram isso em algum lugar. E eu queria dizer pra vocês que quando a gente vê a assertividade assim, a gente vê ela como algo meia boca. A assertividade seria alguém que é, então, meio agressivo e meio passivo. E não é essa a ideia. A gente quer acabar com isso e a gente quer falar sobre assertividade de uma maneira mais profunda do que esse conceito que é tão difundido e tão superficial, né? Acaba sendo um conceito que nos é dado por exclusão. Então, assertividade seria tudo aquilo que não é passividade e tudo aquilo que não é a agressividade. Só que não é isso. A assertividade é o que a gente quer ser. E a gente precisa saber nominar aquilo que a gente quer ser. Se a gente não sabe dar conceito pro que a gente quer que o outro seja com a gente e que a gente seja com ele, como é que a gente vai colocar isso em prática? Como é que a gente vai ir por exclusão adivinhar um conceito que a gente espera tanto uns dos outros? Então, se vocês quiserem, a gente continua esse papo sobre a profundidade da assertividade e o que ela realmente significa aqui em outras lives. Mas hoje a gente não pode perder de vista que a gente está falando sobre assertividade na infância. E para isso a gente vai contar com a ajuda da Fernanda, que eu vou chamar agorinha mesmo, para nos dar essa visão da psicologia, nos dar essa expertise que ela tem também em consultório. Então, muitos pais a desenvolverem a assertividade com seus filhos no consultório e a gente vai aproveitar um pouquinho dela aqui com a gente. Oi, Fê! Olá, Mari, tudo bem? Tudo bem? Como é que tu tá? Tudo certo. Que bom estar aqui contigo. Muito bom que tu pôde aceitar estar aqui com a gente hoje, nesse dia, compartilhando o teu conhecimento e a tua experiência com a gente. Se quiser te apresentar bem rapidinho, focando, porque aqui o negócio é foco e objetividade. Isso aí. Então, pessoal, prazer, eu sou a Fernanda, eu sou psicóloga, trabalho apenas com crianças e adolescentes e também com pais, né, que é inevitável no trabalho na infância, com orientação de pais. E a assertividade, habilidades sociais em geral, na verdade, é um tema que eu sempre gostei muito, desde a época, assim, da faculdade. Conversávamos já há muitos anos sobre isso, né, Fê? Exatamente. Trabalho muito com os meus pacientes em terapia. Já trabalhei também há algum tempo atrás, antes da pandemia, com alguns grupinhos de crianças de habilidades sociais. Então, estou muito feliz com esse convite para conversar sobre esse tema hoje. Então, Fê, muito obrigada por estar aqui realmente para compartilhar todo esse conteúdo com a gente. Pessoal, mandem muitas palminhas aí, muitos corações para a Fê. E eu queria te perguntar, para tu explicar aqui para a gente, o que na tua visão tem de importância trabalhar esse conceito da assertividade na infância? Por que para ti é importante que a gente trabalhe a assertividade na infância? Então, eu até estava pensando antes, assim, justamente sobre isso,
Porque com frequência eu me dou conta, me deparo, acredito que todo mundo, né, com muitos adultos que não são assertivos e que têm muita dificuldade, né, em agir de forma assertiva. Ou que, claro, esse é só um exemplo, né, só uma característica, que não sabem dizer não, por exemplo, que acabam não indo de acordo, né, com seus princípios, com seus valores, muitas vezes, com o que eles realmente querem. Então, pensando nisso, eu acho que essa é uma das razões, assim, pela qual é tão importante isso ser trabalhado desde a infância, né? Auxiliar as crianças desde novinhos, assim, a já conseguirem entender esse conceito e poder, né, exercitar isso. E Pode falar. tá. Não, eu ia comentar que eu vejo muito, é algo que me chama a atenção, que quando eu explico o conceito de assertividade para os meus pacientes, crianças, e também sobre o que é a passividade, o que é a agressividade, e depois pergunto o que que acha, né, sobre cada um. Muitas crianças, não sei se a maioria, mas muitas delas respondem que a passividade é algo positivo, por não ter briga. Então, eu acho que isso é algo que muitas crianças crescem, né, com essa ideia. Bom, o importante é eu não me meter em conflito, em briga, mas ser assertivo é o que eu explico, não é brigar, né? É a gente conseguir explicar o que nós sentimos, o que nós pensamos, de uma forma educada, respeitando ao outro. Mas O problema, né, Fê, quando a gente é muito passivo, é que a gente abre muito mão da gente. E aí a assertividade entra justamente nessa valorização entre a gente e também a outra pessoa, né? Exatamente, com certeza. A gente acaba violando os nossos próprios direitos, né? E isso eu acho que é algo importante de também poder ser ensinado para as crianças, que todos nós temos direitos de ser levados a sérios, de falar qual é a nossa opinião, né? De ser respeitados, enfim. E eu acredito também que quando as crianças crescem sabendo disso, elas tendem também a respeitar mais os outros, né? Também fazer de forma contrária. Com certeza, com certeza. Na verdade, isso que tu trouxe me sinalizam ligam duas luzinhas aqui, né? Uma delas é o quanto a gente ainda tem uma cultura de medo do conflito, que é um dos motivos pelos quais a gente está aqui e que o Multivozes tanto busca, né? Trabalhar essa questão do conflito, desmistificar essa questão do conflito. E a outra questão é a assertividade, é ter uma comunicação assertiva, que acho que vem justamente disso que a gente está falando, né? Do se respeitar, então poder se expressar com autenticidade, mas ao mesmo tempo valorizar o outro, usar da nossa empatia, cuidar do outro, e sem que, para cuidar do outro, a gente abra a mão da gente também. Isso, exatamente. Com certeza. E muitas pessoas, muitas crianças e até adultos, talvez, né? Às vezes acabam deixando de falar o que sentem, o que pensam, pelo medo pela preocupação de que a outra pessoa pode ficar chateada, pode ficar magoada. Eu escuto muito isso das crianças, né? Mas e se não quiser mais ser meu amigo? Então, eu acho que isso é algo que acaba dificultando bastante também, né? Muitas vezes. Sendo que às vezes é justamente esses limites que nos aproximam, né? Entender que o que respeita o outro, o que o outro gosta, o que o outro não gosta. E aí a gente vai criando essas identificações. Com certeza, isso aí. E um outro ponto também que eu acho muito importante, assim, da gente pensar é que, às vezes, os adultos, os pais ou até a equipe da escola acaba confundindo um pouco a assertividade com uma certa rebeldia, uma certa teimosia por parte das crianças e muitas vezes desestimula a expressão das opiniões delas, né? É verdade, às vezes a gente quer muito que as crianças sejam assertivas, mas não, né? A gente, na verdade, quer que seja assertiva, mas não muito, porque a gente quer crianças calminhas, tranquilas na sala de aula, que estejam sempre tranquilas, que com nada se insurjam, nada se indignem. Então, a gente tem que entender que a assertividade também passa por isso, né? Passa por a gente ouvir não
de alguém que é uma criança, então que é uma pessoa que está em desenvolvimento, mas nós, adultos que convivemos com as crianças, temos que ser capazes de ouvir um não também de uma criança, né? Entender que essa criança também está trazendo um limite que para ela é importante, assim como nós adultos colocamos os nossos limites, elas também podem, em determinadas situações, colocar os seus próprios limites e dizer o que não estão gostando ou o que gostariam diferente. Exatamente, com certeza. E os pais, os professores, eles não precisam estar de acordo com essas opiniões, mas o estímulo, né, de que as crianças falem o que pensam, o que sentem, suas opiniões, é muito importante, né, de ser desenvolvido o quanto antes possível, justamente para crescerem, né, crianças que conseguem se comunicar de forma assertiva, consequentemente depois adolescentes, adultos, que também conseguem se comunicar melhor, na verdade, né? E que conseguem entender a perspectiva do outro, conseguem entender que escutar a perspectiva do outro não necessariamente quer dizer concordar com ele, mas quer dizer buscar essa compreensão. Então, com certeza, esse aprendizado, quando é feito na infância, também nos permite sermos adultos mais compreensivos, mais abertos e mais harmônicos, né? Ter uma convivência mais harmônica na nossa sociedade. É, com certeza, exatamente. E conflitos, assim, são inevitáveis, né? Conflitos entre amigos, entre familiares, pais e filhos, irmãos, sempre vão ocorrer, né? Em maior ou menor grau. Então, a questão é aceitar isso e conseguir lidar de uma forma mais tranquila, né? Desde E criança. entender que não é porque é um conflito que ele necessariamente vai trazer uma ruptura nessa relação ou sempre vai ser ruim para essa relação, que isso possa ser positivo também. Isso está extremamente ligado com o que a gente faz e também com a assertividade, né? Porque quando a gente ouve, uma parte da assertividade é, como a Fernanda trouxe, dizer não, conseguir dizer não. Então, se a gente tivesse só pessoas assertivas no mundo, a gente diria não e a gente também ouviria não. Então, quando a gente ouve não, a gente poder ser capaz de ouvir esse não e entender que isso é a expressão de uma vontade e não diz respeito a quem nós somos. Então, isso não está nos atacando como pessoa, e sim é um limite da outra pessoa, se torna muito mais tranquilo e a gente teria uma possibilidade muito maior de conversar sobre as nossas diferenças. E elas seriam, inclusive, mais bem recebidas. Isso, sem dúvidas. Então, eu acho que é muito importante, sim, que os pais, que a escola também, quanto mais ambientes, né, mais adultos puderem estimular isso, explicar para as crianças desde cedo o conceito de assertividade, com certeza é o ideal, né? E, Fê, falando nisso, puxando esse fio aí, tu poderia compartilhar com a gente um pouco das estratégias que tu usa, das técnicas que tu usa para trabalhar a assertividade com os pais, com as crianças e no consultório, para que a gente possa ir pensando sobre isso? Sim, com certeza. Até o primeiro ponto, nem é algo exatamente que eu faça, que eu trabalhe com as crianças, mas é algo que eu sempre bato muito na tecla, que é o exemplo dos pais. Em casa, né? No dia a dia, assim. Então, é muito complicado, né? Pais que querem que a criança desenvolva essa habilidade, mas agem de uma forma muito diferente. Então, às vezes, de uma forma um pouco mais agressiva, um com o outro, ou até passiva, às vezes se submetendo a situações desagradáveis, né? Para não, enfim, desagradar o outro. E as crianças, a gente sabe, são muito observadoras, né? Compreendem, observam tudo. Então, não quer dizer que num ambiente assim elas não vão conseguir desenvolver assertividade. Podem conseguir, mas vai ser mais difícil. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim, bem importante, né? Do exemplo. Até diria, Fê, e aí aproveitando para puxar a orelhinha de algumas das pessoas que a gente sabe que estão por aí, professores, psicólogos escolares, puxando a orelhinha de todo mundo, quando a Fê fala dos pais, ela está falando de todo mundo, todos os adultos, né? Não são só os pais, não são só os responsáveis pelas crianças em casa, mas é também no ambiente escolar. A gente sabe que a estrutura escolar tem
muitas qualidades e tem seus pontos sensíveis. E um deles é a questão da organização, da necessidade de ter um ambiente tranquilo. E às vezes, quando a gente busca muito esse ambiente tranquilo, a gente apaga a assertividade das crianças. A gente tem que criar, se a gente está trabalhando isso em sala de aula, a gente tem que dar a oportunidade de que essas crianças também na sala de aula expressem as suas vontades e possam ser realmente assertivas. Lembrando aqui que a gente não está falando de assertividade no sentido de acerto, né? A gente não está falando de assertividade no sentido de ser objetivo. Às vezes a gente vê muito assim, assertividade, atividades sobre assertividade. Daí tem um alvinho assim e uma flechinha no meio. Gente, não é só isso assertividade, né? Assertividade não é só ser objetivo. Mas é, como a gente trouxe antes, e aproveitando para retomar, já que tem gente que já veio, já foi, já chegou de novo. Então, assertividade, o que que é? Assertividade é a gente poder se expressar com autenticidade, respeitando a si próprio e também ao outro. Escutando ele, ouvindo empaticamente, mas podendo colocar os limites que para si são importantes. Isso, exatamente. E um dos conceitos também que eu já vi sobre assertividade, eu não lembro agora exatamente, mas fala sobre o risco. Quando nós somos assertivos, nós estamos correndo o risco da outra pessoa não gostar realmente do que nós estamos falando. Então, claro que se corre esse risco, né, da outra pessoa não concordar, mas sendo assertivo, nós não estamos, enfim, fazendo algo contra nós mesmos, indo contra nossos princípios, contra nossas vontades, né, nossos valores. E aí entra toda uma outra camada, né, Fê, de o quanto a gente de fato está disposto a abrir mão do que é importante pra gente em nome do afeto ou de um possível afeto do outro. A gente precisa se respeitar a tal ponto que a gente possa se permitir ser amado por quem é capaz de compreender as nossas qualidades e também as nossas dificuldades, enfim. Mas a gente tem que cuidar para não fazer isso, né? Entendendo que há esse risco, não se submeter somente para ser amado. A gente, esses tempos, estava falando isso, acontece muito com professores, às vezes, na sala de aula. O professor é muito legal, quer muito se dar bem com a turma, para ele é muito importante, e é muito importante para o ambiente de aprendizagem que o professor se dê bem com a turma. Mas, às vezes, o que acaba acontecendo é que ele assume essa postura um pouco mais permissiva, na intenção de ser amado pelos seus alunos. E o que a gente vê não é necessariamente isso. Não existe uma correlação entre ser permissivo ou ser passivo, no caso da comunicação, e ser amado. Então, embora haja um risco na assertividade, não há garantia nem com a agressividade e nem com a passividade. Sempre há risco quando a gente está trabalhando na relação com o outro. Isso, com certeza. E as outras formas, na verdade, a agressividade, a passividade, é muito raro não trazer, não gerar prejuízos, né, para a relação. Então, a assertividade é isso. Quando nós somos assertivos, vai depender muito da forma como a outra pessoa vai reagir. Tem pessoas que têm mais dificuldade, né, de ouvir realmente discordância das suas opiniões. Mas, enfim, sem dúvidas, é a forma mais saudável, né, da gente se comunicar. Mas, falando, assim, dos outros pontos, né, que eu também acho importante, que a gente até falou um pouquinho antes, já no início, que é sobre valorizar a escola, a família, os adultos em geral, valorizar a opinião das crianças, porque às vezes acontece muito assim, não, olha a tua idade, isso não é assunto, né, para tu se envolver. Mas eu considero importante, sim, que seja estimulado, que ela consiga treinar essa assertividade, na verdade, se a gente for pensar, exercitar isso e dar, sim, sua opinião. Valorizar a opinião da criança não quer dizer fazer o que ela quer. Não é isso, né? Não é isso necessariamente. Mas mostrar que a opinião dela, que, enfim, o que ela sente, o que ela pensa é considerado e é importante também, né? Assim como as opiniões dos adultos e de outras pessoas próximas, né? Sem dúvida. E até, assim, de também estimular que a criança dê sua opinião. A partir de alguma situação que ela conta que aconteceu na escola, poder perguntar qual é a avaliação dela sobre aquilo, né? O que ela achou sobre aquilo que aconteceu.
o que ela achou sobre a atitude do colega, sobre a forma como ela agiu, que não deixa de ser também um exercício de um pensamento mais crítico, né? Que também acaba tendo relação, assim, com a assertividade. Certeza. Com certeza, tem toda a razão, Fê. Acho que essas duas coisas são muito importantes, assim como, e aí é um exercício que a gente faz muito com os adultos, então quem estiver assistindo esse vídeo agora ou estiver assistindo depois, pode aproveitar e tentar exercitar consigo, é pensar se essa dificuldade, às vezes, de se expressar, dificuldade de falar a sua opinião, dificuldade de dizer não, se ela é uma dificuldade com todo mundo ou se ela é uma dificuldade focada com algumas pessoas, para que isso a gente possa pensar de fato, né? Se essa dificuldade de dizer não está focada em algumas pessoas, por que essa dificuldade existe em relação a essas pessoas? Que medo eu tenho se eu disser não, o que pode de fato acontecer, né? Qual é o meu medo? E Exatamente. que prejuízo ou que benefícios, o que esses sims que eu tô dizendo e que não são sims verdadeiros, esses pseudo sims, para onde eles estão me levando, né? Que consequências eles têm na minha vida? Se a gente vai se perguntando isso, a gente vai entendendo também o que nos move para dizer sim e para dizer não. Isso, E com esse certeza. autoconhecimento dos adultos, como a gente estava dizendo, é muito importante na relação com as crianças. Isso, sem dúvidas, concordo totalmente assim contigo. E eu acho também, né, pensando, voltando assim para essa questão das estratégias, algo que eu gosto muito de fazer e também sugerir para outros adultos que convivem com a criança, é de muitas vezes depois que passou uma situação, porque às vezes, enfim, comigo, né, em terapia, eu fico sabendo de situações que ocorreram ao longo da semana, algumas que não foram tão legais. Então eu gosto muito assim de refazer, né, recriar essa cena e imaginar, fazer com que a criança tente pensar o que ela faria, né, da próxima vez, ou como que ela poderia ter agido, falado de uma forma diferente. Se ela não conseguir, eu vou dando alguns modelos. Isso é muito importante também, que não deixa de ser a questão do exemplo, né, que eu falei antes, mas de poder auxiliar a criança nesse sentido, de fornecer alguns modelos para ela, formas como a gente pode falar, como a gente pode, enfim, falar o que está sentindo, discordar de uma opinião, dizer não, tem várias questões, assim, vários aspectos, né? Eu Na... até quando tu fala isso, Fê, eu já fico tentada a gente aproveitar e seguir esse assunto, porque infelizmente passa realmente muito, muito rápido e a gente já tá aqui há 25 minutos e eu prometi para todo mundo que ia ser super focado e que ia terminar em 30 minutos, porque hoje a gente tem essa sobrecarga de lives, sobrecarga de cursos, sobrecarga de aulas, sobrecarga de tudo. Então, essa é uma promessa que eu fiz, eu vou ter que cumprir. Vai durar só 30 minutos e passa realmente muito rápido. Então, eu queria convidar todo mundo que está aqui. A gente vai fazer mais 3 lives sobre esse assunto. Então, nos acompanhem na semana que vem. A gente vai falar mais profundamente sobre isso. Vai tentar destrinchar um pouco mais cada um desses aspectos que a gente falou aqui também. A gente falou sobre o dizer não, a gente falou sobre a própria assertividade, o que é, o que não é esse conceito. Então, a gente vai seguir essa conversa aqui. Esse conteúdo vai ser pesado, então, e vai estar aqui disponível para vocês gratuitamente. A ideia é que vocês possam participar. Então, se vocês tiverem perguntas, nos mandem, que a gente vai responder todas essas perguntas também na live. Algumas a gente já recebeu aqui no Instagram do Multivozes. Essa live também vai ficar salva para quem não pôde assistir agora. Vai ficar salva aí por uma semana. Então, assistam, anotem, façam todas as anotações. Vai ficar aqui no Instagram do @multivozes na escola. Então, aproveitem. A ideia é realmente que a gente possa aprofundar esse assunto e possa ajudar as crianças e os adolescentes a desenvolverem esse tema. Fê, palavrinhas finais temos? Então, eu queria, antes da gente finalizar, eu trouxe aqui, caso tenham, né, enfim, ou familiares, professores, psicólogos, pessoas que trabalham, né, com crianças,
só para mostrar para vocês também uma sugestão de estratégia, que é uma coleção de livros que eu gosto muito, que se chama Coleção Habilidades para a Vida, que é bem de habilidades sociais. Então, esse é Aprendendo a Se Posicionar com Pedro Coelho. E são histórias, assim, realmente muito legais, com vários exercícios, né, ao longo, assim, do livro, para a criança poder se colocar no lugar do personagem, pensar se ela teria agido de uma forma diferente ou não, sobre comportamento assertivo, agressivo. Não é uma história curta, relativamente longa, assim, e tem vários. Eu tô aqui no consultório, eu separei, tem a coleção inteira, que eu adoro. Então, esse, por exemplo, é muito sobre resolução de problemas, que também tem a ver com assertividade, né? Se a gente for pensar, tá tudo assim, essas habilidades interligadas. Então, esse lidando com problemas, escolhas. Então, é uma coleção que realmente vale a pena, assim, para quem trabalha, tem contato, né, com crianças. Porque eu acho que... sigam lá o Instagram da Fernanda. Tem várias dicas também. E no Multivozes também tem várias dicas. A gente trabalha muito com histórias, tanto a Fernanda quanto a gente, porque essa ludicidade é importante, especialmente nesses temas que são temas mais sensíveis. A gente precisa aproveitar e usar essas histórias para tentar explorar cenários que a gente não vai estar presente, né? Às vezes as crianças vão viver algo na sua turma, vão interagir com os seus pares lá, com seus colegas, e a gente não vai estar presente. Então a gente faz elas, através da imaginação, irem explorando esses diferentes cenários. Isso, e eu acho que um ponto também que eu percebo, eu acho bem importante, é às vezes a gente tirar um pouco o foco da criança e colocar também um personagem. Às vezes é mais fácil, né, elas pensarem como agiriam se a gente colocar, né, na situação, assim, o foco em outra pessoa em alguns momentos. Então, com certeza, as histórias são recursos, né? Tu sabe, Fê, eu vou aproveitar para contar uma história pessoal aqui nesses últimos minutos que faltam sobre esse assunto do conseguir colocar no personagem. Quando o meu irmão estava para nascer, quando a minha mãe engravidou do meu irmão, eu pedia muito meu irmão, né? Então todo mundo já sabia que eu queria muito um irmão, não ia ser algo completamente inesperado para mim. Eu realmente insistia muito nisso. E a minha avó, ela foi me contar que a minha mãe estava grávida, ao invés da minha mãe, mas a minha avó foi me contar. E todos os dias, quando a gente estava na praia, ela me contava uma história antes de dormir. E ela me contava uma história de uma coelha que tinha uma mãe, que tinha um pai, que tinha uma avó, e a coelha isso, e a coelha aquilo, e a coelha outro. E aí a dona coelha mãe engravidou de um nenê coelho. E aí é que eu entendi, né? Daí eu disse, meu Deus, eu sou a coelha. Né? Eu vou ganhar um irmão. Então, talvez, se isso tivesse sido uma conversa séria, teria sido muito mais estressante tudo isso. E para mim foi incrível. Eu sou muito apegada ao meu irmão, sei que tu também é. E, então, essas escolhas, né, de a gente poder terceirizar para uma história um assunto que é duro, ou um assunto que é difícil, ou uma situação que é constrangedora, às vezes as pessoas não querem, as crianças e os adolescentes nem se falam, mas às vezes eles não querem abrir essas situações que os constrangem. Mas quando a gente fala de uma outra pessoa, de alguém que está num filme, de alguma situação que foi vivida num desenho animado, fica tudo muito mais fácil, né? Com certeza, esse teu exemplo é muito legal mesmo, porque nos mostra de uma forma muito clara como as histórias infantis ajudam mesmo, né, as crianças a compreenderem melhor, enfim, diferentes situações. Ai, Fê, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Tenho muito para te agradecer. E tenho certeza que a gente tá só no primeiro momento de troca, que todo mundo vai estar aqui com a gente na semana que vem. Vai acompanhar as nossas produções de conteúdo sobre esse assunto, que vão seguir também em posts, tanto no Instagram da Fernanda quanto aqui. Fiquem com a gente. Até semana que vem. Compartilhem com os amigos esse vídeo, se vocês gostaram da live, porque ele vai ficar salvo. Compartilhem com eles também, que a gente vai estar aqui na semana que vem, né, Fê? Eu vou estar aqui terça, quarta e quinta com vocês. E a Fernanda vai estar aqui quinta-feira de novo com a gente.
Isso aí. Então, eu é que agradeço o convite, Mari. Adorei conversar contigo. Obrigada a todos que nos assistiram também. E nos encontramos semana que vem, então. Tchau, gente. Muito Tá? obrigada. Tchau.